Gente, aí atrás me escutam bem? Dá para escutar bem? Então tá. Quando é a primeira vez que foi falado do tema, na realidade não era nem família, era desapego familiar o tema. Só que ele, como a espiritualidade nunca trabalha à toa, eles resolveram abranger um pouquinho mais e tornar o tema família. E mais uma vez, eu elaborando um vídeo, na realidade eu achei um vídeo que, na minha opinião, foi perfeito para o nosso tema. Então nós vamos falar sobre as famílias modernas, sobre as famílias tradicionais, vamos ver os dogmas que foram taxados de família, que foram literalmente desmoronados, e as definições de famílias modernas agora. Tá, eu preparei só uma pequena coisinha, mas tudo bem. Vamos lá. A transformação das famílias ao longo dos últimos séculos. Conceito de família. A família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras instituições. É um grupo de pessoas ou um número de grupos domésticos ligados por descendência demonstrada ou estipulada a partir do ancestral comum, matrimônio ou adoção. Alguém aqui ouviu falar, ou leu agora, que a família é um casal, homem e mulher casados com filhos? Eu acho que não, né? Na definição não está escrito isso. Família, na realidade, meus irmãos, o que é? São todos aqueles que têm o convívio próprio, o convívio dentro de casa. A gente costuma chamar, e isso algumas mães no final vão querer me bater, a gente... Bem-vindo. A gente tem mania de falar o seguinte: ah, meu filho, meu marido, minha irmã, nós não temos nada disso. Tudo isso nos foi emprestado. Ah, família por afinidade. Nem sempre, nós vamos ver isso mais para frente. Muitas vezes, a família nos é dada, nos é emprestada, para que a gente resolva brigas do passado. E a gente não aprende, continua brigando nessa vida. Então, continuando. Algum demora. Então, alguns exemplos de família, tá? Alguns desenhos de família. Vai ver que não foi só tradicional. A família desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e na manutenção da saúde e no equilíbrio emocional dos seus membros. O que é isso, gente? Família é para se apoiar. Família é para estar sempre junto nos momentos principalmente difíceis. Estar junto na hora do churrasco, na hora do gol do Brasil, é muito fácil. Agora, naquele momento de dor, a pessoa olha e fala: não vou nem chegar perto, eu vou para a minha farra. Isso não é família. Isso é parente, é diferente. Parente é uma coisa. A mãe costuma falar o seguinte: meu filho casou, opa, o filho casou, vou lá na casa dele ficar todo dia lá. Gente, filho casou, se tornou parente. Filha casou, se tornou parente. Não é mais família. Ela vai ter a família dela constituída. Vai continuar apoiando, vai continuar filha é laço eterno. Mas é parente. Não é mais aquele laço. Você pode, na realidade, não precisa nem ter sangue para você ter, nós vamos ver isso mais à frente, para você ter uma família. Vamos continuar aqui. Alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, por favor. Pode parar na mesma hora. Não é o contrário, não virou parente, não, é mais aumentou a família. Não. Casou, eu ganhei uma filha, não perdi. Não. Você ganhou um parente. Você ganhou um parente. A partir do momento que ele formou o núcleo familiar dele, é claro que é um parente emocionalmente ligado. Mas é um parente.
Não é, a família é aquele convívio diário. É aquele convívio diário, é aquele apoio diário. O filho vai ser filho eternamente. Em quantas encarnações você tiver, aquele seu filho foi filho naquela encarnação. Ele tem aquele laço grudado contigo. Mas ele casou, virou parente. O que eu quero falar com isso não é que você tem que, não deixar ele de lado. Porque não é isso que eu estou falando. É que tem que deixar ele ter a família dele ou dela. Entendeu? É isso que eu quero falar. Convívio vai ter, claro. Eu posso morar no Japão. A minha mãe vai ser minha mãe eternamente. Eu vou estar preocupado com ela 24 horas por dia. Mas eu não posso deixar ela ter a minha vida, nem eu ter a vida dela. Ela tem a vida dela e eu tenho a minha. Andamos muito juntos, eu e minha mãe. Muito. Eu deixo de ir a qualquer lugar se ela precisar de mim. Mas a escolha é minha. A escolha é minha. Não é eu faço isso por obrigação. Ou porque ela não, ele tem que fazer isso. Nunca houve isso. Mas é de coração. Então ela é minha família atualmente. O dia que eu casar novamente, ela vai continua minha mãe, parece cruel isso, né, falar isso, mas ela vai ser minha parente. Porque eu vou estar em outro ambiente. Não vou deixar de dar apoio a ela em tempo integral, sempre que ela precisar. Significativas mudanças ocorreram na sociedade brasileira. Apareceu. Sua transformação de sociedade rural, na qual predominava a família patriarcal e fechada em si mesma, para uma sociedade de bases industriais, com suas implicações na mobilidade social, geográfica e cultural, acarretou transformações igualmente marcantes na estrutura do modelo tradicional de família. Antigamente, quando era muito ruralista, tudo, as famílias ainda eram muito rústicas. Ainda se fazia casamento, e isso não há muito tempo atrás, gente, casamento por combinação. O coronel tal casava a filha com o coronel tal de outra cidade, porque as fazendas eram vizinhas, e eles iam unir aquela fazenda e ia ficar uma baita de uma fazenda. Ou seja, os coronéis se preocupavam mais com as cabeças de gado do que com os próprios filhos. Vou dar um tempinho para poder ler tudo. Com a industrialização, o que ocorreu? Muitos vieram para a cidade. E começou a mudar isso. As famílias foram diminuindo. Vamos lá, vamos exagerar. No século XX, foi cenário de grandes transformações na estrutura da família. Ainda hoje, porém, observamos algumas marcas deixadas pelas suas origens. O que acontece, gente? Eu conheci uma família, a da família romana, por exemplo, temos a autoridade do chefe da família, onde a submissão da esposa e dos filhos confere ao homem o papel de chefe. E isso me vai esse exemplo que eu ia citar agora. Eu conheci uma família, e eu posso falar bem porque eu convivi muito com essa família, eu fui noivo de uma das filhas, em que o pai, ele era altamente controlador. Ele era diretor da Varig, só não era presidente da Varig, porque ele não era gaúcho, e na Varig só gaúcho era presidente. E ele, se fosse um encanador em casa, os filhos tinham que ir para dentro do quarto, as filhas, que ele tinha duas filhas, o filho podia andar à vontade. As filhas e a esposa tinham que ir para dentro do quarto, para que esse encanador, ou pedreiro, ou qualquer coisa, não as visse dentro de casa. Elas tinham que estar exatamente 10 horas dentro de casa. Se não tivesse, o mundo caía. Quando ele veio a falecer, a família estourou. O filho voou para longe, a filha saía, passeava. Ou seja, era uma família, não era ali pelo lado afetivo o controle. Era o controle pela força. Essa era a família romana. Era controlado, o marido era controlado pela força. Se a esposa não era uma companheira, era propriedade. Ela era propriedade do marido. Se ela fizesse qualquer coisa contra a honra dele, ele matava e ficava por isso mesmo. É assim. Sim. A família medieval perpetuava-se pelo caráter sacramental do casamento originado no século XVI. Ou seja, passou-se aí a figura do casamento.
Mas não mudou muita coisa, porque o casamento também era combinado. Não existia o sentimento em si. Até acontecia. Às vezes acontecia depois do casamento, às vezes se conheciam antes, de coincidência os pais faziam o casamento. Mas o normal era os noivos se conhecerem no dia do casamento. Na cultura portuguesa temos a solidariedade, o sentimento de sensível ligação afetiva, abnegação e desprendimento. Os portugueses, que são uma parte mais quase latina da Europa, eles já trouxeram para a gente a figura do sentimento. Vocês podem reparar que uma família portuguesa de origem, ela é bem unida. A italiana também é, mas igual a portuguesa é difícil você achar. Eles trouxeram para a gente o casamento pelo sentimento. Em todo mundo, o conceito de família nuclear e a instituição do casamento intimamente ligado à família passaram por transformações. O que é família nuclear? Família nuclear é aquela família em que tem o chefe da família, a esposa e os filhos. O chefe é o provedor, a esposa toma conta da casa e os filhos estudam. Essa é a definição de família nuclear. A expressão mais marcante dessas transformações ocorreu no final do século 60. Cresceu o número de separações e divórcios, a religião foi perdendo sua força, não mais conseguindo segurar casamentos com relações satisfatórias. Até 77, o divórcio, a figura do divórcio não existia. Existia o quê? A figura da separação, em que não podiam se casar de novo porque a igreja dominava o Estado civil. A partir do momento da total separação do Estado e da Igreja, acabou com isso. O divórcio foi implantado e puderam ocorrer novos casamentos. Antes disso, aconteciam novos casamentos, mas eram uniões só. Eles só se uniam e ficavam vivendo maritalmente o resto da vida, ou até separarem de novo. Igualdade passou a ser um pressuposto entre muitas relações matrimoniais. Ou seja, a partir dos anos 60, a esposa começou a tomar uma importante função no lar. Passou de ser submissa. Passou a também ajudar na administração desse lar. E o pai passou também a tomar conta dos filhos. Que antes, muitos pais só viam os filhos assim, boa noite, um dava um beijo e dormir, graças a Deus eu não tive que aturar eles o dia todo. É cruel, gente, eu sou cruel. A partir daí surgem inúmeras organizações familiares alternativas. Pode deixar. Pode ir. Casamentos sucessivos com parceiros distintos e filhos de uniões diferentes. Ou seja, quem aqui nunca viu aquele famoso meus filhos, seus filhos, nossos filhos? Divorciados que se casam de novo, têm novos filhos, isso é totalmente natural hoje em dia. Isso acontece comigo, acontece com qualquer um. Além das produções independentes. Vamos falar das produções independentes. Vamos falar um pouquinho mais para frente. Isso acontece normalmente, gente. Isso hoje em dia é coisa natural. Mas imaginem isso nos anos de 1970. Era quase uma heresia. Era a famosa madrasta, né? Ou padrasto. Era um sentimento ruim. Era sentimento ruim. Tanto que o pessoal brinca, né? Que alguns que se dão bem falam boadrasta, né? Não falam nem madrasta. Casais homossexuais adotando filhos legalmente. Gente, vamos parar de hipocrisia. A criança, ela não precisa de sangue. A criança precisa de amor. Ah, não, eles são homossexuais, então um filho adotado vai ser homossexual. Vamos parar de besteira. Não existe isso. A pessoa vai ser homossexual, o pai e a mãe sejam homossexual ou não. Isso tem implicações tanto genéticas quanto espirituais.
Não adianta ficar buscando o quê? A opção de cada um é a opção de cada um. A pessoa que é importante da pessoa não é ela ser hétero, não é ela ser homo, não é ela ser bi, não é ela ser o que for. É ela ser feliz. É para isso que Deus nos criou. Se é para a gente ter uma relação homossexual ou heterossexual, isso pouco importa. Agora, quer coisa mais bonita do que um casal homossexual adotando uma criança? E a cabeça dessa criança? Um minutinho. A cabeça da criança, ela vai ser criada de uma maneira mais aberta. Não é um casal. Quantas crianças a senhora conhece revoltadas? Só eu quero ver minha pergunta. Revoltadas? Não. Quantas crianças revoltadas a senhora conhece que são filhos de casais heterossexuais? A senhora acha que uma criança vai ser mais feliz num casal homossexual? Que é claro que eles vão preservar aquela criança enquanto ela não puder entender. Evidentemente. Nós não estamos falando aqui de promiscuidade. Nós estamos falando do casal normal que ama aquela criança. Ama aquela criança. Ela vai ser criada daquele modo. Eu sou filho de um casal separado. Meus pais separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Minha mãe viveu dentro de casa até eu ter 14 anos de idade. Meus pais eram amigos até debaixo do pé. Mas não era um casal feliz. Não era um casal feliz. Eles brigavam quando estavam separados. Quando minha mãe foi morar em outra casa, eles passaram a ser os melhores amigos do mundo. E eu não tenho trauma nenhuma de casal separado. Eu estou falando sobre, por exemplo, a criança na escola, a participação dos pais. Aí não tem a mãe. Como você sabe que dentro do colégio tem isso? Aí como fica essa criança? Ela vai ser preparada já por eles para emocionalmente estar aposta para aquilo. Isso é meu ponto de vista. Eu não acredito que eles consigam. Não, claro, nem. Mas vai. O mundo é muito difícil, da porta para E fora. agora só me diz uma coisa. Tudo bem, e lá no colégio, na sociedade? E a cabeça de uma criança que é criada só pela mãe ou só pelo pai? Sim, mas aí já é uma coisa. Não. É a mesma que tem coisa. é No dia pai dos e pais, mãe. não. Ele não foi criado pelo pai, como aqui em Sepetiba. Aqui em Sepetiba é 70% aqui. É criado pela mãe só. 70%. Olha o drama que é. 70% criado só pela mãe. No dia dos pais no colégio. Por que agora os colégios estão abolindo festa do dia dos pais e festa do dia das mães? Porque nós estamos no mundo moderno. No mundo onde esses conceitos, o conceito da figura do pai masculino, a mãe feminina, tem que ser derrubado em relação ao pai e mãe de amor. Ele vai ter 2 pais, ou vai ter 2 mães, porque o casal homossexual pode ser de 2 mulheres também. Aí vai, uma é mãe natural, mas ela se relaciona com outra mulher e resolveu ter um filho, ou fez inseminação, ou teve um pai de aluguel. E aí? Aí essa figura ninguém vê como maus olhos, porque ele vai ter a mãe natural. Complicado, né? É complicado. Mas aí eu concordo com você. Eu acho que o homossexualismo não é opção, o homossexualismo é um problema espiritual ou genético, concordo. Mas eu acho que a nossa sociedade ainda não está preparada para isso. Ainda está em transformação. O tal do bullying. A criança vai chegar na escola e as outras vão dizer: ei, teu pai é um viado, não sei o que. Ele vai sofrer discriminação. Por exemplo, uma coisa aqui: as Forças Armadas não aceitam o homossexual. Mas é o que mais tem. Mas já aceita. Mas eu sei que tem os enrustidos. Não, mas já aceita. O que acontece? O que ele só não pode é expor os outros à opção sexual dele. Ou seja, cantar um colega dentro do quartel. Se quiser fora, é problema dele. Eu sempre tive minha família toda militar. Cantar um colega dentro do quartel, ele não pode, agora ele tem que ser respeitado dentro do quartel. Eu acho que ainda é muito rejeitado. Mas a sociedade toda ainda rejeita. Mas nós estamos mudando, graças a Deus. Deixa eu só fazer uma colocação. Eu acho que o problema todo é a questão de comportamento que demora para ser aceito pela sociedade. Tudo isso é uma questão, mas tem que dar um início para tudo isso. Senão nunca vai ser mudado. As pessoas confundem muito o homossexual com relação ao sexo. E não com relação de 2
sede do mesmo sexo se gostarem, ter afetividade. Às vezes dois homens têm muito mais afinidade de amor um pelo outro do que um homem e uma mulher, e respeito. E as pessoas só levam pela maldade do sexo. Só visam o sexo. Vê às vezes que dois homens ou duas mulheres possam criar muito melhor uma criança do que um pai ou mãe natural. Porque ainda existe um preconceito nosso, que fomos criados cheios de tradição, eu não posso fugir da meta, que aquela rota sempre foi essa, eu não vou modificar. E é preciso, gente, que mudar tudo. O mundo muda todo dia. Todo dia as coisas estão transformando. Então é necessário que cada qual dentro de si comece a modificar a sua forma de mental. Senão esse mundo vai continuar sempre parado, não vai evoluir. E o exemplo está aí todo dia vendo em tudo que é lugar, as coisas com maior naturalidade. As novelas já estão avançando, mostrando isso pra gente. E a realidade. Não, acho que é modismo não. Deixa eu falar uma coisa, gente. A gente vai ficar discutindo isso, a gente não vai chegar a um ponto, tá? A gente vai ter um dia uma oportunidade de fazer uma palestra aqui sobre o homossexualismo e a gente vai entender o que é homossexualismo. Ele falou uma coisa certa, que é você olhar o homossexualismo como uma coisa ligada a sexo. Não é. A gente está ligando o homossexualismo a uma coisa de promiscuidade, sabe, de prostituição. Gente, pensa o homossexualismo como duas pessoas iguais a você, que têm sentimentos igual a você. Ela não tem sentimentos em relação a ela, ao homem, ou em relação a ela tem um sentimento até maior. Ou o homem tem um sentimento em relação ao homem até maior. Não vamos entrar em discussão sobre isso, tá? Isso existe, é certo, tem opiniões sérias e contrárias. A senhora falou, é difícil de aceitar. Saiu uma reportagem há uns 15 dias no jornal O Globo, tinham vários especialistas falando, psicólogos, tendo em vista dois rapazes que são, acho que lá do Sul, não sei se é do Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, que eles há 2 anos atrás, acho que foi 2 anos ou 4, eles foram o primeiro casal de homossexual que adotaram um menino, né? Foi uma menina. E deu tão certo, a menina já vai à escola, as crianças da escola respeitam, sabem que ela tem 2 pais. E eles ficaram tão felizes, as pessoas da escola, as outras mães, as crianças, elas foram levadas a conviver com aquilo de uma forma natural e não de uma forma promíscua, né? Como a doutora Conceição falou, você é isso, você é aquilo. Elas foram levadas a achar que aquilo era uma coisa natural. Eles ficaram tão felizes com a situação que agora eles estão adotando uma outra menina. Eles não estão adotando nem menino, gente, eles estão adotando uma outra menina que faça companhia àquela. E eles têm um amor, um deles trabalha, o outro cuida da criança, trabalha em casa. Existe uma relação. É difícil? Não vou dizer que é fácil. É muito difícil. Às vezes é fácil você ver pela rua, difícil é você conviver na sua casa, né? Quando você tem na sua casa um filho homossexual ou uma filha homossexual, a situação se torna muito mais difícil. Porque todas as coisas que você fala na igreja, na casa espírita, você, está na minha frente, e agora eu faço o quê? Né? Né? Então, não vamos discutir, não vamos discutir sobre isso, sobre se é bom ou se é mal. Existe, gente, existe. Como existe a prostituta, como existe o drogado, como existe o deficiente físico, o deficiente auditivo, o deficiente visual. Existe. Tá? Existe uma situação, existe uma definição para isso espiritualmente, por que essa situação existe, tá? A gente vai ter uma oportunidade mais adiante de conversar sobre isso. Então, não vamos nos apegar no como vai ficar essa situação. É difícil? É sim, é difícil. É difícil, mas existe. Não vamos tapar o sol com a peneira. Como existe em outro país, homens que são casados com 15 mulheres. Você ia gostar? Você ia gostar aqui no Brasil que seu marido tivesse 15 mulheres? Talvez ele gostasse, você ia dar logo uma facada nele, entendeu? Então, é a mesma situação, gente. Em outros locais existem situações que a mulher anda fechada, só o olho aparece. Quando eu vejo aquilo, eu quero matar aquele pessoal daquele país. Mas é uma situação que eu tenho que aceitar, é o país deles, eles têm essas regras. Na nossa, as regras estão se modificando também, como a deles um dia vai se modificar.
Então, vamos passar por isso aí, vamos ver o que está rolando em volta, ele está só explicando, ele não vai discutir com ninguém. Vamos lá, Jair. Casais com filhos ou parceiros isolados, ou mesmo cada um vivendo com uma das famílias de origem. Gente, como é que quantas famílias a gente vê por aí, hoje em dia está moderno isso, o marido mora numa casa, a esposa mora na outra, quando querem se encontram, quando um quer olhar para a cara do outro, cada um vai para um lado. Tem filhos, mas continuam morando até com os pais, até com a família que lhe veio antes, mas continuam morando em casas separadas. O amor não acaba? O amor não acaba, ao contrário. Muita gente não aceita isso. Muita gente não aceita. Né? As chamadas produções independentes tornam-se mais frequentes e mais ultimamente. Duplas de mães solteiras ou já separadas compartilham a criação dos seus filhos. Ou seja, aquilo que eu falei, a mãe solteira, ela quer ter um filho dela, só dela, não quer ter pai. Isso eu conheço bastante gente que faz isso. E, às vezes, mães dividem a mesma casa, cada uma com seu filho, e uma ajuda a outra na criação desse filho. Aqui em Sepetiba, se você for aqui nas casinhas aqui, você vai ver muito disso. Chegamos ao século XXI, com a família pós-moderna e pluralista, como tem sido chamada, pelos tipos alternativos de convivência que apresenta, que nós vamos ver já para frente. Já viram que é bastante diferente a coisa, né? A composição das famílias brasileiras, especialmente nas últimas 3 décadas, vem passando por várias alterações do ponto de vista demográfico. Ou seja, do ponto de vista de cada parte, no Brasil você vai vendo semelhanças, mas ao mesmo tempo você vai vendo algumas transformações. Embora as alterações ocorram de forma diferenciada nas diversas regiões do país, algumas ocorrem de forma mais ou menos similar. Você vê as famílias, a estrutura delas, você vê do norte ao sul, você vê que está mais ou menos a mesma coisa. Normalmente famílias menores, normalmente mães solteiras ou pais solteiros, a coisa está ficando mais ou menos igual. Com a redução da natalidade e o aumento da longevidade das pessoas, ou seja, nosso país está ficando um país mais velho e um país menor. Daqui a pouquinho a gente vai começar a ver crescer a população, gente. Podem ter certeza disso. As famílias vêm se tornando menores e com um número maior de idosos em sua composição, com prevalência de doenças crônicas e problemas decorrentes do processo de envelhecimento. Ou seja, com a população ficando mais velha, queira ou não, o corpo vai começando a sentir o peso da idade. Por mais que a pessoa se cuide, faça isso, faça aquilo, a gente vai sentindo. E as famílias estão sentindo isso também nessa transformação. Nas famílias das camadas mais empobrecidas da população, a realidade da composição familiar é bem diferente do modelo tradicional da família nuclear, onde o pai é o provedor, a mãe cuida da casa e os filhos estudam, como a gente já falou antes. Ou seja, normalmente a figura do pai, na família menos favorecida, o pai normalmente quando acontece alguma tristeza, ou ele foi assassinado pelo crime, ou ele sumiu para ir trabalhar no Nordeste, a gente vê muito isso. Pais que saem do Nordeste, vêm para o Sul trabalhar e nunca mais voltam. Nunca mais, eu volto daqui a 2 meses. Nunca mais mandam dinheiro no início, depois esquecem que tem uma família lá e criam outra família aqui. Elevou-se o número de núcleos familiares compostos apenas por mulheres e seus filhos menores. E também o número de indivíduos e mesmo de famílias moradoras de rua. Quantas famílias, gente, inteiras, nós estamos vivendo no modelo familiar? Quantas famílias? Não são mais moradores simples. Essa é a nossa realidade hoje em dia. Essa é a nossa realidade. Na tradicional divisão de tarefas dentro do lar, ocorrem modificações importantes. Já tem meia hora, tá? Só um segundinho. Peraí, Márcio, segura aí. Eu já estava de olho. Com o trabalho fora de casa, decorrente da inserção feminina no mercado de trabalho, o tempo da mulher para cuidar dos filhos foi diminuído e o homem foi mudando seu espaço no interior da família, assumindo inclusive tarefas antes tipicamente femininas,
O que nós falamos aqui agora? Com o advento do nosso século, o homem passou a trabalhar mais dentro de casa e a mulher foi para a rua trabalhar. A mulher está dominando o mundo, gente. Eu costumo brincar que a mulher só não dominou o mundo ainda porque ela não escolheu a bolsa e combinasse com o sapato para conseguir fazer isso. Mas ela vai combinar. Brincadeira, hein? A mulher Isso é machismo, gente. A mulher, não, ao contrário, gente, ao contrário, porque a hora que ela conseguir escolher, nós estamos lascados. A mulher torna-se mais competente no trabalho, autônoma e competitiva. Ao mesmo tempo em que o homem aprende a ser mais cuidadoso e cuidadoso nas relações. O homem antigamente estava se lixando para as relações entre o casal. Ele não queria chegar em casa para dar dinheiro dentro de casa. A mulher tinha que ser carinhosa com ele. Ele se deixava com a mulher. Hoje em dia já não. O homem já se tocou que se ele não cuidar do lar, ele perde. A mulher já se tocou que ela é dona de si. E se ele não cuidar dela, ela vai procurar alguém que cuide. Entendeu? Nem que seja para ficar sozinha e ir arrumando por aí. Mas ela vai procurar alguém que cuide dela. Na estrutura familiar, as crianças são os membros mais vulneráveis às situações de conflito no grupo, e nesse sentido, estão mais expostas que os demais, justamente por não ter autonomia e capacidade plena de defesa e resolução. Esse eu não preciso nem explicar, né, gente? O casal briga e desconta nas crianças. Às vezes nem desconta diretamente, mas um berrando com o outro, a criança escuta, a criança sente. Então a gente tem que preservar, são essas crianças. Aquilo que a gente estava discutindo. Não adianta o casal ser hétero, homo, o que for. Se ele for respeitar a criança vai ser bem cuidada. Se ele não respeitar, pode ser o casal mais hétero do mundo. A criança vai ser traumatizada. Com relação aos adolescentes, a situação é praticamente a mesma, com o agravante de que muitas vezes eles são depositários de expectativas e esperanças na atenção do grupo familiar. Quantas crianças vocês veem aí, adolescentes de 12, 13 anos, que tem que trabalhar para levar dinheiro para dentro de casa porque a família não tem nada para comer? Ah, é errado isso? É errado. Mas errado judicialmente. Moralmente, o que vocês preferem? Que aquela criança trabalhe ou que aquela família morra de fome? É cruel isso, mas é a nossa realidade. Muitas crianças tendo que trabalhar, muitas crianças tendo que estar no dia a dia, saindo do colégio, para poder ter um dinheiro para se alimentar. Sofrem com as frustrações. Sim, claro. Eu não souber, eu falo do filho. Eu apareci na televisão e o pai estava sendo executado porque seu filho trabalhando no restaurante. Ele com 10 anos, ajudando esse filho. Bem, isso é errado, tem menor de idade que vai trabalhar, certo? Agora eu pergunto. Eu vi esse cara. Eu vi esse cara. Agora eu comparei, não sei se eu comparei mal, com essas crianças que trabalham em televisão, fazendo novela, filme. Não seria o mesmo, cara, porque elas ganham dinheiro também. Sim, ali é uma autorização especial dos juizados menores, porque não é nenhum trabalho braçal. Mas aquele caso ali, foi até comprovado que uma cliente filmou tal, e botou isso na internet como absurdo. Aquilo ali foi provado que aquela criança não estava trabalhando. Ela estava em seu horário de lazer, ela estava ali com a mãe, ajudando ali, brincando de ajudar no restaurante. Agora, é muito melhor ela estar ali brincando de ajudar no restaurante, aprendendo uma profissão, do que na rua fazendo besteira. Entendeu? Inclusive, se for outro caso, esse repórter, o caso que passava aí do Flamengo, se não me engano, tinha um garotinho tocando um inteiro na rua. E ganhava uns trocadinhos também. Então ele foi muito contra. Eu sou contra. Eu acho que não é problema na mesma situação do criança trabalhando em novela. Sim, não, eu sou contra agora. Inclusive, quem trabalha em novela tem horário, às vezes, bastante. Não, a criança que trabalha em novela ela tem um horário especial dos outros atores. Ela não pode trabalhar mais de 4 horas por dia, tem que ser fora do horário escolar, ela tem que estar cumprindo, tem que levar no juizado o boletim com a declaração da escola de presença. É diferente o termo jurídico lá. Mas eu acho contra. Ali ela se diverte até.
Mas eu sou contra qualquer trabalho que expõe a criança, principalmente no trânsito. Agora, é necessário? Infelizmente ainda é, porque senão ela morre de fome. Mas o ideal seria que toda criança estivesse no colégio em tempo integral. Mas eu sou totalmente contra esse trabalho infantil. Jair, a realidade é muito diferente. Com certeza. O que acontece? Eu trabalho desde os 14 anos, todos os meus irmãos trabalharam em trabalhos compatíveis com o estudo e todo mundo estudou, todo mundo fez faculdade. O que acontece nessas comunidades é que as crianças não podem trabalhar em trabalho formal, todas elas vão ser empregadas da boca de fumo, vão ser aviãozinho da boca, vão aprender. É muito pior. Todas não, né? Mas a maioria. Eu já entrei em comunidade, eu conheço, eu sei como é que é. Sim. Mas o que eu falo, é muito melhor a criança estar traficante, ele quer empregar um menino de 12 anos porque ele não pode responder a processo. Com certeza. Então, que lei É muito é essa? melhor ele estar no trabalho do que ele estar... Melhor ele estar no mercado. Agora, desde o momento que não prejudique a parte escolar dele e a parte de diversão. Tem um programa agora, vários programas do governo agora, Jovem Aprendiz, não sei o quê, que eles deixam o menor trabalhar desde que certas horas e nas outras horas ele tenha uma atividade escolar, né? Seja atividade técnica, qualquer tipo de atividade. Né? É que muitas mães já sabem disso e procuram empregos que deem só aquelas horas. Mas o que acontece? A ganância é muito grande. Então, só um minutinho. A ganância é muito grande. Então, o que acontece? O patrão normalmente não quer que aquele garoto, não quer contratar aquele garoto, porque ele vai trabalhar só 5, 6 horas. Entendeu? Em contrapartida, eu acho que pegando esses garotos, no meu caso, comecei a trabalhar por 12 anos na área nacional como escola. Eu acho que passa a dar uma responsabilidade, um valor de família, porque o que o senhor está falando aqui agora, se o senhor reparar, a família até certo ponto está se perdendo também por isso, porque não tem mais valores de pai e mãe, não tem mais valores de religião. Antigamente eu temia Deus, pai, mãe e a professora. Eu tinha um respeito. Bom, essa é a palavra. Porque eu tinha o respeito a Deus, o respeito ao meu pai, à minha mãe e depois à minha professora. Era uma escala. Hoje em dia, eles não têm mais respeito, responsabilidade. Eu acho que o que falta hoje em dia seria isso. Eu acho que são muito rótulos, bullying e isso, aquilo. Em vez de botarem rótulos, colocar, como a senhora falou, chance, menor aprendiz, tá? A escola ser profissionalizante direto. Não é ele ter que sair da escola para fazer uma FATEC. Vocês lembram que tinha a Casa das Sendas, tinha os marrequinhos? Isso. Tinha horário, né? Eu lembro do jornal o Globo, tinha aqueles meninos que entregavam o jornal naquele horário, eles saíam dali direto para a escola, entendeu? Tinham várias, e existem ainda várias opções. É que as grandes empresas têm mais facilidade e obrigações do que um profissional de um comércio, de um profissional que tem uma grande empresa, que não quer. Ele quer pagar X para o cara ficar lá, o garoto ficar lá de 9 da manhã às 18 horas, né? Eu conheço pessoas que estão trabalhando de 9 às 18 e estudam de 19 até às 10, 11 da noite. Não é isso. Seria as 6 horas de trabalho, 5, sei lá, e mais 6, 7 horas de serviço. O garoto passa a ter responsabilidade de estudo. Fala assim. Esse preconceito contra a idade do menor sempre existiu. Eu desde 12 anos trabalho na minha vida. E no meu tempo, deve ser seu tempo também, havia uma carteira de salário de menor. Isso. Nem todos, depois quando acabaram o salário menor, houve uma leva de empregadores que não queriam administrar menor, porque não ia pagar pelo menor o mesmo salário do maior. Então, já começou a preconceito aí. É justamente isso. Vamos continuar então, gente? Você queria falar? Ah, tá. Então. Maravilha, viu? Ensina eles
responsabilidade. Eu acho que o trabalho, desde que não prejudique o estudo, eu acho fantástico. Vamos seguir em frente. Diante da sociedade tão desigual que vivemos, é possível encontrarmos famílias com laços afetivos e estabilidade econômica definidos. Essa é a famosa família nuclear, né? Famílias sem recursos assistenciais ou direitos sociais. Quantas famílias nós vemos por aí, que estão jogadas ao redor aí? Aqui nós temos famílias que não têm direito quase nenhum, porque muitos não têm nem certidão de nascimento, e vivem de cesta básica, de igreja, de casas espíritas, de casas de caridade. As imagens são para chocar mesmo, tá, gente? Mas qual é? Famílias nucleares por convivência, conveniência ou sobrevivência. Nem sempre por amor. Como nós já falamos antes, a fazenda, vamos unir as fazendas que vai ficar uma baita de uma fazenda. Isso é por conveniência, não é por amor. Vai seguir. Características estas que devem ser entendidas e analisadas de forma a compreender as transformações e significados das relações familiares. Tudo está mudando, gente, como o nosso amigo aqui falou. A estrutura familiar mudou. E nessa mudança é turbulenta. Mas a gente vai voltar até essa estrutura, pode ter certeza disso. Seja homossexual, seja hétero, seja o que for, a família vai ser respeitada. Agora, enquanto os pais quiserem delegar a educação ao colégio, aí a família vai se perder de vez. Porque quem educa é em casa, não é no colégio. A escola, eu se fosse presidente desse país, eu ia mudar a Secretaria de Educação e ia passar a ser Secretaria de Instrução. Porque colégio não educa ninguém, muito pelo contrário. Uma professora com 300 alunos durante o dia vai conseguir educar quem? Quem? Novos modelos de arranjos familiares. Não. Agora, professor, agora já não tem educar, isso, professor, é educador. É um absurdo, isso ela não consegue educar ninguém. Ela não consegue educar ninguém. Dá educação, não, dá instrução. São heroínas, mas dão instrução, não dão educação. Só que já agora eu me sinto, professor, realmente educador. Famílias com base na união livre. Pode dizer o seguinte, olha só, Jair. Essa palavra educação, em português, tá? Tem dois sentidos. Sim. Se for no dicionário, educação significa instrução ou boas maneiras. Mas a partir do momento que você põe... Sim, mas a partir do momento que... Educação aqui... Sim, mas a partir do momento que você coloca essa palavra lá... Deveria mudar. O Ministério de Educação. Pois é, isso é. Não, tudo bem, Guaraci. Não, eu sei, Guaraci, eu sei disso. Mas o que eu falaria que eu mudaria seria para ficar altamente claro aos pais que o colégio não tem a função de dar educação, e sim dar instrução. Exatamente. Segue lá. Famílias monoparentais divididas pelo homem ou pelas dirigidas. Ou seja, aquela família em que só o pai ou só a mãe cuidam dos filhos. Essa família, hoje em dia, infelizmente, é altamente comum. Pode seguir. Esses são os tipos de famílias modernas, tá, gente? Divorciados gerando novas uniões, nós já falamos isso. Os divorciados que casam de novo, têm novos filhos. A minha filha acabou de passar aqui agora. Então, eu sou divorciado. Então, vamos seguir. Estou formando uma nova família, então estou nesse caso. Mães adolescentes solteiras que assumem, mães adolescentes solteiras que assumem seus filhos. É raro. Quantas vezes a gente vê? É raro? Mãe adolescente, aqui em Sepetiba é raro mãe adolescente com filho? Não, que assumem. Não, mas elas assumem.
Continua com a avó, mas ela vai ali dar leite. Esse é o problema, ela sabe quem vai cuidar é a vovó. Elas vão receber apoio de família para fazer a escola progressiva. Mas não vamos lembrando de mulheres aqui hoje. Uma criança com outra criança. Mulheres que através de produção independente. Nós já discutimos isso, pode seguir. Vai deixando lá. Tem muito que eu só apresentando o que já falou. Ou seja, ela não quer ter um pai enchendo o saco dela o tempo todo. Ela quer ter o filho só dela e pronto, acabou. Funções da família. Isso é muito importante. Hoje a avó aparece bem. Mas é a família biológica ou demográfica. É aquela família, é claro, essa tem que ser hétero porque essa é para a expansão. Essa é para a expansão, essa é para procriação e demarcação de território. Era mais como antigamente, educadora e socializadora, transmissora de conhecimento, valores e afetos. Isso, gente, independe da relação sexual da pessoa. Às vezes até monoparental ela transmite tudo isso. É só ter amor. Econômica, produtora e consumidora, no campo do trabalho. Aquela família que foi formada exatamente para criar recursos. Ela foi de repente ali para o campo porque ali tem uma terra para plantar, fez um meeiro e tal, vai plantar para criar recursos exclusivamente. Seguridade, cuidando da seguridade física, moral e afetiva. É a mesma coisa da outra, a função na realidade dos pais. Recreativo, atividades diversas como festa em família. Essa é uma das funções da família. Não adianta a pessoa pensar que a criança tem só que estudar, tem que só fazer isso, tem que fazer... Tem pai que põe colégio de manhã, natação meio-dia, balé, não sei o que lá, né? E quando chega 9 horas da noite ele quer ter atenção do filho. Ah, não, meu filho nem olha para mim. Claro, matou a criança o dia todo, não conviveu com a criança. Ou de repente ele põe tudo isso aí, não tem que perturbar o filho, perturbar ele, não quer nem atenção do filho. Não quer atenção. Aí quando chega o adolescente que ele quer atenção, o adolescente fala, não, pai, eu te conheço. Dá licença que eu vou sair com o meu amigo lá, do meu professor lá do clube lá. Meu professor da natação, do futebol, vou sair com eles, porque você nunca me deu atenção, para que eu quero atenção agora? Aí quando ele está velho, o filho bota no asilo, ele fica com raiva. Ideológica, promovendo também a reprodução social, educando os indivíduos que continuem biológica e socialmente na estrutura familiar. Olha o que tem mais. Alguns textos um pouquinho mais longos, mas ainda dá um tempo para o pessoal ler. Tipos de família. Esse vai criar. A nuclear, que é aquilo que nós já falamos, e a diade, que é a pessoa que vive em relação conjugal sem filhos. A nuclear é com filhos estudando. A diade é sem filhos. É só o casal que não quer ter filhos e pronto, acabou. Vai seguir, vai seguir. Tem mais difícil, lá não vou começar com. Até porque a família é grávida. É aquela... Gente, quando a mulher está grávida, todo mundo dentro de casa. Não tem jeito. O homem fica doido, a mulher fica histérica. Então todo mundo dentro de casa. Se não souber. Se não, não. Não é família. Isso já não é mais família. Mas se o cara não for um cara centrado e a mulher não conseguir equilibrar, com os dois completamente quando estiver grávida. E não tem jeito. A mulher grávida muda mesmo. Vai lá. Tira eu que é homem de novo para não ter que ficar grávida. A família nuclear ou simples. Uma só união entre adultos e um só nível de descendência, pai e filho. É a família, entre aspas, tradicional. Margarina. A família de propaganda de margarina, exatamente. Bom exemplo. Família largada ou extensa. É aquela gente que vive com um tanto de gente dentro de casa, cunhado, papagaio, cachorro, avô, avó. É a família bem alargada mesmo, tá? Vive muita gente dentro de casa, não necessariamente pais e filhos. Família com prole extensa ou numerosa. Nós nem vimos isso aqui, né? Famílias com 7 filhos, com 8 filhos. Então esse case não precisa nem comentar. Meus tios, eu tenho 3 tios, só a parte de pai. Tem 36 primos de primeiro grau. Cada um teve 12. No título televisão na roça, fazer o quê? Família reconstruída é o que nós já falamos aqui. É o casal divorciado que forma uma nova família. Nossa,
É o divorciado que tem uma nova família. Não, só família. Hoje em dia é muito comum isso. Família homossexual. É a família com a relação de duas pessoas do mesmo sexo. Isso hoje em dia também é altamente natural. Ainda a pessoa faz bico ainda, mas é uma coisa altamente natural. Aqui, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Não, no mundo inteiro não. Na Paraíba eles matam. Família monoparental. Pode ver bastante. É que a família onde só o pai. É só o pai ou a mãe cuida da família. O outro já não mora mais na mesma residência. Família dança 2. Olha que maravilha. É uma família constituída por familiares de sangue ou não, sem relação conjugal parental. Ou seja, avô cuidando de neto, tia, sobrinha, irmãos morando junto, primos, cunhados. Morar com cunhado é horrível, né? Mas é um exemplo que tem que dar. Pode pedir. Família unitária. É aquela família que é uma pessoa só. Por que não vai ser família? Por que não vai ser? Já tivemos aqui um eu. É uma família, gente. É uma família unitária. Mas ele a Andréia é a família dela. A mãe dela está aqui, mora em outra residência. É a mãe? É. Mas a família da Andréia é ela mesma. Família de coabitação. Homens ou mulheres que vivem na mesma habitação sem laços familiares. Amigos universitários, colegas que se uniram para dividir apartamento. Isso é também na Zona Sul, então isso é altamente normal. República, um bom, belo exemplo. Família comunitária. Família composta por homens ou mulheres, seus eventuais descendentes coabitando na mesma casa. Como é que é o nome disso? Cortiço, gente. Não, eu estou usando o cortiço como exemplo. Isso era altamente comum. Pegavam uma casa, dividiam os quartos em apartamentos. Em apartamentos, e cada ali morava ali em cada apartamento uma família. Mas a casa é uma só. Acabavam formando o quê? Uma grande família. Uma grande família. Os ciganos, por exemplo, são um exemplo disso. Família hospedeira. É aquela que recebe gente de fora por um determinado tempo. Esse pessoal de intercâmbio, pessoal que recebe universitários, recebe até parente mesmo, mas vai ficar por pouco tempo. Família adotiva. É quem tem filhos adotivos. Quem adotou legalmente o filho. Ele não está lá só por um tempo. Ele foi adotado por aquela família. Às vezes até não no papel, tá, gente? Às vezes adotou de coração. Isso também pode acontecer. É mais importante. Família consanguínea, família que existe uma relação conjugal consanguínea independente do restante da estrutura. Ou seja, primos que casam é um grande exemplo disso. Na minha família, se primo namorasse, era cortava a cabeça dos dois. Família com dependente. Essa é uma família também altamente comum. A família que tem alguém que tem alguma dependência, seja ela física ou mental. Que a defenda do cuidado de outras pessoas. E agora? Família com fantasma. É aquela família que algum ente, gente, ou ele desapareceu, ou ele faleceu. Por isso que eu falei que isso aí é um pouquinho. Eu vou esperar um pouquinho. Ele desapareceu, mas aquela pessoa ainda continua a fazer parte da rotina. Ela continua a fazer parte daquela rotina daquela casa. Ou seja, tem seu quarto. Tem o quarto, tem as coisas lá intocáveis, ninguém deixa tocar, ninguém deixa aquilo ali. Espiritualmente falando, gente, isso não é legal. Porque involuntariamente você fica chamando aquela pessoa o tempo todo. O tempo todo. Nós já tivemos casos aqui de espíritos que foram recolhidos para tratamento e simplesmente saíram, deixaram o tratamento porque o parente encarnado continuou chamando. Continuou chamando. Ninguém quer que esqueça, não é esse o caso. Mas lembrem com alegria. Rezem para que ele siga o caminho, não para que ele esteja sempre presente junto. Ele vai estar, ele vai voltar,
para estar perto, mas quando ele estiver preparado para aquilo. Enquanto ele não estiver preparado, aquilo vai fazer mal a ele. Acordeão, tá? A família em que um dos cônjuges se ausenta por períodos prolongados ou frequentes. Trabalhadores humanitários, expatriados, militares em missão, imigrantes de longa duração. Nesse caso também, nós temos um exemplo até aqui na casa, ele não está aqui hoje, não ia mostrar ele. Trabalhadores em plataforma, que passam 15 dias na plataforma, passam 15 dias em terra. Esse é o caso da família. Famílias flutuantes, é aquela família que mudam frequentemente de lugar, seja por trabalho, seja por qualquer coisa. Esse mês está nessa casa, daqui a 6 meses está morando em São Paulo, daqui a 6 meses está morando no Rio Grande do Sul. Família descontrolada. Nem existe essa família, né, gente? Nem existe essa família, né? Em que algum membro tem completa perturbação, seja por alguma doença qualquer. Aqui eu acho que ninguém conhece o caso dele. Família múltipla. Olha, gente, a maior causa de atendimento em pronto-socorro são as agressões familiares. É o primeiro lugar. É mais do que acidente de trânsito, é mais do que tiro, tudo. É complicado. As agressões familiares. Hoje em dia é complicado. É família múltipla. Família que o elemento identificado integra 2 ou mais famílias, constituindo agregados diferentes, eventualmente com dependentes de ambos. Quanto daqui nós já ouvimos casos de principalmente homens, né, que tem 2 famílias. É o caso da família múltipla. Tem filhos em 2 famílias, tem 2 casas, tem 2 esposas, e vai embora. Tem 15, né? Relação conjugal. Não. Nós estamos falando legalmente, né? Acho que nem mais dá tempo, mas a gente passa. Essa é a relação conjugal tradicional. O homem e a mulher, casados bonitinhos, seja na igreja, seja na religião, o que for. Pode deixar rolando. É a família tradicional. Função do gênero masculino e feminino diferenciados. Essa é a chamada tradicional. Pode deixar rolando. Essa eu vou explicar que todo mundo conhece já. A família moderna, que é a igualdade de gênero e a base da união. Ou seja, o homem e a mulher em igualdade de condições. Em igualdade de condições. Nenhum é superior ao outro. Há o equilíbrio entre o homem e a mulher. A família é fortaleza. Família que é dinâmica interna, tem regras pré-estabelecidas, difíceis de modificar. É aquela família que eu acabei de citar um exemplo do marido que trancava os filhos dentro de casa e quando ele faleceu, desestruturou tudo. Ele não se adaptou aos tempos. Família com companheirismo. É aquela família que todo mundo é igual com todo mundo. Há conversa entre as partes. Filhos, pais, se respeitam mutuamente. Família paralela. Família que os cônjuges partilham de atividades cotidianas, não partilham, nem objetivo de vida. Existe atitude de encerramento ao exterior e dificuldade em conseguir abertura para modificar hábitos de vida. Aquele casado, conveniência, né, gente? Ele não se abre para nada, mas também não ama o outro, não quer conviver. Associação, famílias em que existe união afetiva. Ou seja, há o sentimento entre as partes. Tem por base a liberdade individual e a mostra de egoísmo em determinadas circunstâncias. Pode seguir. Gente, foi algumas amostras de famílias, tá? Então agora nós vamos, 5 minutinhos finais, falar sobre o nosso Evangelho. Eu quero ler só 2 perguntas aqui para vocês sobre o casamento na religião espírita. A religião não, né, amigo? Na nossa doutrina. Porque eu falo que a minha religião é o amor, e eu sigo a doutrina dos Espíritos. Pergunta 695 do Livro dos Espíritos. O casamento quer dizer a união permanente de 2 seres é contrário à lei natural? Resposta dos Espíritos.
é um progresso na marcha da humanidade. 696 pergunta. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal. E a 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Essa é para acabar de vez com aquele casamento eterno na religião. É uma lei humana, muito contrária à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Ou seja, o casamento, gente, ele pode ser dissolvido, porque o casamento, a base dele é o amor. A família tem que ser constituída por amor e não por obrigação. Não porque alguém chegou e falou, não, tem que ser assim e pronto, acabou. E nós vamos aqui no Evangelho ler uma parte de Jesus, no capítulo 14, que ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Para mostrar a gente que a gente não é dono de nada. Diz o texto, e tendo chegado a casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo, que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, e lhe disse, vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhe respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, disse, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, esta é minha irmã, é minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21, 31 e 35, e São Mateus, capítulo 12, versículos 46 e 50. É nisso aqui que a gente tem que se basear, gente. São nas palavras do Mestre. Nossa família, com cada um de vocês. Eu convivo com vocês aqui todo sábado, com a maioria aqui toda segunda, toda quarta, toda sexta, com alguns que vêm na sexta-feira. Vocês fazem parte da minha família. E eu espero poder fazer parte da família de vocês. Nós somos filhos do mesmo Criador. E não somos donos de nada. Nem de algum parente que a gente acha que tem rótulo nessa encarnação. Lembrem-se. Ah, mas ele é meu afeto. Será? Muito provavelmente vocês podem ter brigado em encarnações anteriores e por missão vieram se restabelecer nessa. Então, abracem seus parentes. Abracem seus familiares. Perdoem o que tiver que perdoar. Esqueçam a mágoa no coração, que mágoa é um veneno que a gente toma para esperar que o outro morra. Só faz mal para a gente. Muito obrigado a todos. E fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo final de semana.